Oi, meu nome é Júlia e esse aqui é o Somos Loucos. O vídeo de hoje é o vídeo mais difícil que eu já gravei. Então, eu queria pedir que, se você começou esse vídeo, eu queria te pedir 3 coisas. A primeira coisa é que, se você começou a assistir, se você decidir começar a assistir depois do que eu vou falar, assista até o final. Porque uma história não faz sentido quando ela é contada pela metade. Então, se você ouvir metade só desse vídeo, talvez não faça sentido. O que eu quero dizer é que se a gente conta só uma parte da história, ela não tem um objetivo alcançado. Porque se eu conto que Jesus morreu, esse não é o fim da história. Esse só é o meio da história, porque depois ele ressuscitou. E é a ressurreição dele que mostra o sentido inteiro da história. Então, se você começou a assistir, termine. Segundo, que eu sei que as coisas que eu falar aqui nesse vídeo vão ser pra mim uma exposição. Eu sei que eu vou estar me expondo de um jeito que eu nunca fiz antes, nem em um vídeo, nem na minha própria vida. Então, se você for assistir esse vídeo, saiba que é um vídeo em que eu vou me expor 100% e mostrar minhas cicatrizes, porque eu sei que quando eu mostrar elas, eu não vou estar mostrando coisas em mim. Eu vou estar mostrando o poder daquele que cicatrizou isso, sabe? Daquele que me curou e cicatrizou dos meus problemas. E a terceira coisa que eu entendo sim é o nível de exposição que eu vou ter aqui, mas que isso tem um objetivo, que é alcançar vidas. E se esse vídeo, sei lá, alcançar uma pessoa que faça sentido pra ela o que eu vou falar aqui, todo o resto fez sentido. E o objetivo eu sei que foi cumprido. Eu já comecei o vídeo chorando, porque eu sou muito chorona mesmo. Quando Jesus uma vez foi curar um paralítico, antes de qualquer coisa, o que ele disse foi: teus pecados estão perdoados. E aí, quando ele disse isso, o povo se escandalizou. E ele disse que o que é mais fácil, eu perdoar os pecados dele, ou será que é eu ter uma cura física, eu fazer uma cura física nesse cara? E o que Jesus estava dizendo não é que a cura física é desprezível, mas que também existe poder na cura dos pecados. E às vezes a gente acha muito bonito quando alguém conta que foi curado, sabe? Quando alguém conta que não andava e começou a andar, ou que era cego e começou a enxergar, ou que foi curado de um câncer. E tudo isso é lindo, e é lindo de verdade, porque mostra o poder de Jesus. Mas a gente precisa entender também que um dos principais intuitos de Jesus vir aqui foi nos livrar do nosso pecado, sabe? Perdoar a gente e nos livrar dos nossos pecados. Então, quando alguém conta a respeito de um pecado, quando alguém confessa um pecado ou conta um passado que foi manchado, a gente precisa perceber que o poder de Deus também é manifestado, sabe? Que a glória dele é manifestada e o poder dele é manifestado quando ele nos transforma de quem a gente era e quem ele quer que a gente seja. Quando ele vai nos transformando em uma pessoa que vive uma vida completamente errada, que anda num caminho completamente torto e é endireitada. Jesus, ele não cura só o físico, ele cura o nosso interior e cura o nosso passado. E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje. Eu queria falar sobre o meu testemunho. Queria falar sobre a minha vida. Meu nome é Júlia e eu tenho 21 anos. Eu venho de uma família cristã. Graças a Deus, eu venho de uma família que sempre seguiu no evangelho. E eu sempre frequentei a igreja, sempre gostei de ir à igreja. Mas eu tinha um problema, que era: eu não entendia quem eu era. Eu não me entendia como filha de Deus, sabe? Eu me entendia como serva de Deus apenas. Eu não entendia quem eu era nele. E esse problema de identidade causou muitas consequências na minha vida. Eu comecei a namorar muito cedo. Eu comecei a namorar na semana que eu fiz 13 anos. E eu passei por muitos relacionamentos na minha vida. Relacionamentos errados em que a gente tinha envolvimento físico, fazia coisas que não eram para ser feitas. E isso acabou acarretando em mim problemas muito sérios, problemas a respeito da minha sexualidade. Não só quanto ao corpo das pessoas com quem eu namorava, mas contra o meu próprio corpo. Acontece que o pecado, ele é muito sutil. E às vezes a gente acha que o pecado é uma linha, sabe? Que existe uma linha entre as coisas que são pecado e as coisas que não são pecado.
E aí você fica de um lado e pensa, poxa, do outro lado da linha é pecado, então tô aqui, sabe? Com o pé quase na linha e tá tranquilo. E não é assim. Eu entendia que sexo fora do casamento era errado. E é como se o sexo fosse essa linha, mas as coisas que estivessem perto disso tava ok de fazer. A verdade é que o pecado, ele não tá do outro lado da linha, sabe? É como se fosse uma poça de lama. Sabe quando de vez em quando aparecem uns casos de gente que cai num buraco no meio da rua porque tava cheio de lama e não viu? Porque bota um pé e acha que é raso e dá o outro passo e afunda de vez. E o pecado, ele é assim, sabe? Você acha que tá tudo bem só colocar o pé nele, sabe? Ou talvez só até o joelho, mas você acaba se afundando. E no final das contas, não importa se você sujou seu pé, se você sujou seu dedo, se você sujou o corpo inteiro. Você tá sujo de lama. Quando a gente acha que o pecado é uma linha, sabe? A gente acha que Deus, ele é um Deus de regras, sabe? Que impõe regras pra gente. E Deus, ele não é um Deus de regras, ele é um Deus de princípios. Porque as pessoas ainda acham que Deus é um ditador de regras. Mas na verdade, ele é só um pai que estabelece princípios para os seus filhos. Princípios não são regras, sabe? São coisas diferentes. Eu pretendo falar sobre isso algum dia aqui no canal, mas não agora. Quando você trabalha, talvez tenha um regulamento, existem regras que você deve seguir como procedimento. Mas quando você entende que você é filho, normalmente os pais, o que eles querem é nos ensinar por um propósito, que é nos ver bem. Por exemplo, quando seu pai diz pra você não colocar seu dedo na tomada, que você é criança e quer mexer lá, ele não tá simplesmente dizendo que é errado fazer aquilo. Ele tá tentando te proteger de alguma coisa. Quando Deus, ele tenta livrar a gente do pecado, é porque ele sabe que em algum momento isso vai nos machucar. É porque ele sabe que vai ter consequências ruins pra gente. E ele nos ama tanto que ele quer proteger a gente dessas coisas, sabe? Ele quer proteger você dessas coisas. E acontece que durante anos eu entrava e saía de relacionamentos. E eu sabia que eu não tava bem. Eu sabia que existia algo dentro de mim que, sabe, não tava bem. E eu sempre fui pra igreja, eu sempre gostei de fazer as coisas, mas isso não significava nada, porque eu tava perdida dentro de casa, sabe? Às vezes a gente é como uma ovelha que foge e vai embora, mas às vezes a gente só é como aquela moeda que tava perdida dentro de casa mesmo, sabe? Escondida, achando que não ia ser achada. E aí chegou um ponto da minha vida em que eu ia pra igreja, eu tentava orar e jejuar e tudo mais. Mas eu tava completamente perdida, sabe? Eu tava completamente afundada em pecado. E aí eu também nunca contei pra ninguém sobre isso. E como eu nunca pedi ajuda, eu também não tinha como conseguir de ninguém. Eu me sentia muito mal pelas coisas que eu fazia, sabe? Eu sempre me senti muito mal. Mas era só culpa, sabe? Só remorso. Chegou um ponto da minha vida em que tudo parecia tão sufocante, sabe? Que tudo parecia estar indo água abaixo. Eu saí de um relacionamento que me fez muito mal, emocionalmente, psicologicamente. Eu decidi sair da faculdade, desistir do curso que eu fazia. E tudo isso foi coisa demais na minha vida. E aí, como eu saí da faculdade, eu comecei a passar mais tempo em casa. E aí, enquanto eu arrumava a casa, enquanto eu fazia minhas coisas dentro de casa, eu comecei a assistir mais vídeos no YouTube, eu comecei a ouvir mais música. E aí, Jesus, ele veio até mim de uma forma muito linda, sabe? E ele começou a me mostrar que tudo que ele queria era ter um relacionamento comigo. E a me mostrar que eu não era uma serva que precisava fazer as coisas pra agradar ele. Ele me mostrou que não era porque eu fazia que eu era amada, mas ele começou a me mostrar que eu era amada porque simplesmente ele decidiu me amar e que ele queria um relacionamento comigo. Ele começou a me ensinar sobre relacionamento. Ele veio até mim, sabe? Ele veio até mim
A minha história não é feita da mulher que tinha um fluxo de sangue que correu até ele. Eu acho que eu tô muito mais pra mulher samaritana. Ele foi até o poço e ficou esperando ela lá. Ele veio até mim e me resgatou de coisas que eu achei que eu nunca conseguiria ser resgatada. Jesus não me resgatou do mundo. Ele me resgatou de mim mesma. E eu acho que isso precisa ser falado. E aí eu comecei a tentar me relacionar com ele. Eu entendia que eu precisava falar com ele pra desenvolver intimidade. E aí eu comecei a falar com ele, sabe? Não só a orar e a pedir coisas e pedir e agradecer. Eu comecei a falar com ele e a contar coisas, a contar como eu me sentia, a falar sobre o meu dia, a falar sobre meus problemas, a falar sobre as minhas dores. E é por isso que eu falo tanto aqui no canal que ele quer um relacionamento, sabe? Que a gente precisa falar com ele, porque foi assim comigo. E aí, quando eu cheguei diante dele, eu olhei nos olhos dele, eu me arrependi de todo o coração. Quando eu cheguei até ele, sabe? Quando eu me olhei pelos olhos dele, eu vi que nenhuma das besteiras que eu fazia tinha importância mais. Quando eu olhei pra ele, eu descobri que nenhuma cadeia e nenhuma corrente, nenhum problema, nenhum pecado tem força mais quando a gente se achega a ele, sabe? Todas as coisas que a gente acha que tem o poder de nos prender, que antes da presença dele, elas perdem completamente a força. E aí quando eu comecei a conhecer Jesus de verdade, não o Jesus que falavam pra mim que ele era, não o Jesus que eu ouvia na igreja toda semana, mas quando eu comecei a ouvir quem ele me dizia que ele era, quando eu comecei a ouvir dele, não só quem ele era, mas quem eu era nele, eu comecei a entender de verdade quem era eu. E comecei a entender de verdade o amor que ele tem por mim. E que ele me ama tanto que ele tá disposto a esquecer tudo que eu fiz. A esquecer todas as vezes que eu desonrei ele. A esquecer todas as vezes que eu magoei ele. Sabe? Porque quando o filho pródigo tava na lama e tava todo sujo e decidi voltar pra casa, quando ele foi abraçar o pai dele não se preocupou se ele tava sujo de lama dos porcos. Ele não se preocupou de onde ele tinha vindo, sabe? Ele não perguntou de onde ele tava vindo. Tudo que ele quis foi abraçar seu filho. Jesus veio até mim e me abraçou. Ele me resgatou de um buraco que eu achava que não tinha nem fundo mais. Ele me virou do avesso e limpou tudo, de dentro pra fora, de fora pra dentro. E eu ouvi a voz dele dizendo que eu era filha e que eu era amada, sabe? E que ele me amava, que ele me queria por perto. Eu descobri que nos olhos dele eu sou uma menina. A menina dele. E quando eu vi a voz dele falando isso, foi pra mim a melhor coisa do mundo. A presença de Deus é liberdade. Ela é libertadora. Foi ser alcançada pela presença dele que me fez ser transformada. Eu descobri que sobreviver e viver são duas coisas diferentes e que a vida de verdade a gente só encontra na presença dele. E pra mim é a maior alegria da vida saber que hoje eu sou livre. Livre não só do meu passado, mas livre de mim mesma. Porque simplesmente Jesus me alcançou. Não significa que eu sou perfeita, que eu tô pronta. Todos os dias eu preciso ser transformada, ser resgatada de mim mesma. E eu não tô falando do meu passado, sabe? Das coisas que aconteceram. Não tem relação com essas coisas, mas todo dia eu preciso ser salva de mim, preciso ser salva do egoísmo, preciso ser salva do orgulho. Não só com respeito à sexualidade, com os problemas que eu tive quanto a isso, mas qualquer outro problema. Como eu não contava pra ninguém, como eu nunca procurei ajuda de ninguém, isso me levou a lugares que eu não queria ter ido. Então, se você tem qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer pecado, procure alguém que você confia e alguém que você sabe que conhece Jesus ao ponto de te abraçar como ele abraça. E vai até essa pessoa e diz a ela que você tá tendo problemas. O reino de Deus não é feito de solidão, não. Ele é feito de amizade, sabe? O reino de Deus é feito de união, sabe? Jesus tinha discípulos, Jesus tinha amigos. E isso significa que
que essas coisas são reais, sabe? Amigos são reais. E existem pessoas pra nos ajudar. Se você não tem um amigo, talvez você tenha um líder. Ou alguém da sua família que você sabe que pode te ajudar. O problema é que a gente deixa a vergonha ser maior do que a nossa necessidade de ser ajudado. Eu deixei a vergonha me guiar, sabe? Eu tinha tanta vergonha do meu pecado que eu não queria que ninguém soubesse. Eu não queria ser exposta. Eu não queria que as pessoas vissem o quanto eu era suja. E essa vergonha acabou virando uma bola de neve que foi me engolindo. E hoje eu entendo que eu não precisava ter passado por isso. Eu podia ter sido ajudada antes. Não deixe a vergonha dominar você. Talvez você tenha vergonha demais pelas coisas que você faz. Ou talvez a culpa sobre a sua cabeça tenha um peso muito grande. Todo mundo tem uma natureza pecaminosa, sabe? Isso aqui é ruim. E não é porque talvez o que você sinta é diferente da outra pessoa, ou o que você deseja é diferente da outra pessoa, que é pior, sabe? Jesus, ele não vê diferença entre pecado. Pecado pra ele é tudo a mesma coisa. Se você não tiver ninguém, pode falar comigo. Eu sempre deixo aqui as redes sociais. Eu vou tentar te ajudar. Mas sobre todas as pessoas, sobre todos os amigos, entenda que Jesus, ele tá sempre na porta. Jesus estava esperando a mulher samaritana no poço. Ele tá sempre na porta, a gente só precisa abrir. Nem que seja usar a sua última força pra abrir a porta, abre a porta pra ele. E por fim, eu queria dizer que eu tô chorando. Chorei o vídeo todo. Mas eu não tô chorando de tristeza, eu não tô chorando de culpa. A verdade é que me expor desse jeito ainda é um pouco difícil, falar sobre essas coisas que foram tão difíceis pra mim. Mas também é um choro de alegria de ver que, sabe, o que passou ficou pra trás. É ter a certeza de que o que segue agora é o caminho que eu tenho pra frente. E de que talvez eu contando aqui isso eu possa ajudar alguém. É isso que eu queria falar. Eu não sei as reações que esse vídeo vai ter. Foi um vídeo de coração. E dizer que, sabe, nenhuma dessas coisas do meu passado me acusa mais. Porque o amor de Jesus cobre uma multidão de pecados. O que passou ficou pra trás. Eu tenho essa certeza. Então é isso. Tchau.